Bom, irmãos, paz e graça. Deixa eu só acender aqui o flash. Eu tô na sala da casa do meu sogro, aqui no interior de Pernambuco, prédio amado de Deus. E vamos dar continuidade, né, irmãos, a questão da nossa aula de profetismo. A gente vai trabalhar agora o período de Samuel, tá? O período entre Moisés e Samuel, certo? Então esse período ele conhece pouca atividade profética, tá bom? Com Samuel, porém, surgiu um fenômeno na história do profetismo e trata-se da formação das chamadas escolas de profetas, certo? Um dos grupos chamados na Bíblia de filhos de profeta. Isso no século XI a.C. A primeira menção desses grupos se encontra lá em 1 Samuel 10, 5 a 13. E Samuel, após ungir a Saul como rei de Israel, anuncia-lhe que de volta para casa encontraria um grupo de profetas profetizando e que algumas coisas deveriam acontecer como sinal de que Deus estava com o novo rei. Então você vai ter essa menção aqui dessa escola de profetas, tá? A gente pode dar uma olhadinha lá no texto de 1 Samuel 10, de 5 a 13, tá bom, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia nada fala sobre a origem desses grupos de profeta. Então você não tem algo que fale a respeito disso, certo? Então você vai ter outros grupos antigos, como os nazireus, lá em número 6, dos recabitas, 1 Crônicas 2,55, Jeremias 35,2, 6 a 10, também são mencionados na Bíblia. E há quem queira estabelecer uma certa identidade entre esses grupos com um dos profetas. Todavia, é mais correto concluir, à luz da Bíblia, que eles formavam 3 grupos diferentes. Então, lá em Amós 2, 11 a 12, a gente vai ver o seguinte, ó, aqui vemos os profetas e os nazireus lado a lado. Tá? Pelo contexto, nota-se que a referência é ao Israel antigo, quando saiu do Egito. Com isso, concorda a declaração de Jeremias 7,25, que remonta a atividade profética pelo menos até a saída do Egito. Depois eu peço que os irmãos olhem aí o texto de Amós 2, de 11 a 12. Existe um teólogo chamado Freeman, que é de opinião que essas escolas de profetas surgiram como resultado natural do ajuntamento de discípulos em torno de grandes profetas. Desta forma, Samuel teria atraído para a sua companhia e discipulado um grupo de pessoas que passaram a segui-lo, formando o grupo dos profetas no seu tempo. O mesmo teria feito Elias, Eliseu, Isaías e Jeremias, tá? No Novo Testamento, ainda segundo o mesmo autor, os seguidores de João Batista e os discípulos de Cristo seriam os correspondentes a esses filhos dos profetas. Bom, irmãos, que esses grupos tenham começado com Samuel parece evidente, de passagens como 1 Samuel 3, de 1, 3 verso 1, 19, 18 a 20. E no primeiro texto, lemos que até a época de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, e segundo se diz que Samuel presidia ao grupo de profeta em Ramá, não se sabe se havia mais de um grupo ao mesmo tempo. Na época de Elias e Eliseu, aparece de novo em Gilgal, Betel e Jericó. Tá? As expressões filhos dos profetas, né, deve ser interpretado como se referindo a discípulos ou alunos dos profetas, e não a filhos propriamente. Correto? Assim, seu instrutor ou líder era chamado de pai. Foi assim que Eliseu chamou Elias, em 2 Reis 4:1. O termo também não significa que fossem muito jovens ou adolescentes, pois alguns deles eram até mesmo casados, 2 Reis 4:1. Tá? Então, vamos para as características desses grupos, né, irmãos? Primeira coisa, os seus meios de sustento. Como é que eles se sustentavam? Pelo que lemos na Bíblia, os profetas e filhos de profetas eram mantidos pelos seus próprios recursos, quando os tinham, ou por trabalho próprio ou oferta do povo. Tá bom? Era costume dar-se oferta aos videntes por seus serviços. 1 Samuel 9:8. Naamã quis pagar sua cura, o que não foi aceito por Eliseu. Está lá em 2 Reis 5:15. O que mostra que esse era o costume entre os pagãos. Os profetas de Israel aceitavam ofertas, não pagamento por seus serviços. Isso é importante. Está lá em 2 Reis 8:8. Elias, durante a seca, foi sustentado pela viúva de Serepta. 1 Reis 17:8. Eliseu hospedava-se na casa da Sunamita, onde tinha um quarto especialmente construído para si. 2 Reis 4, de 8 a 10.
Um homem de Baal, Salissa, trouxe as primícias de suas colheitas a Eliseu e aos 100 filhos de profetas, segundo Reis 4:42. Embora sustentado às vezes pela corte e às vezes pelo povo, os profetas de Acabe eram sustentados por ele certamente. Por vezes passavam também por privações. Em 2 Reis 4:1, a viúva de um dos profetas estava passando por apertos financeiros. Bom, e sua habitação? Tudo indica que, havendo grupo de discípulos em cada cidade percorrida por Samuel, Betel, Gilgal, Mispe e Ramá, 1 Samuel 7, de 15 a 17, estes habitavam em residências coletivas naquelas cidades. Alguns acreditam que os lugares altos mencionados na Bíblia, 1 Samuel 10, 13, pode significar o lugar da habitação dos profetas. Complicado isso. Todavia, parece que esse é o termo técnico para o lugar, o culto ou da adoração. Isso é o fato. Mais adiante na Bíblia, o termo é indicado de lugar de idolatria ou culto pagão, tá? 1 Samuel 19, 18 a 19. A gente vai encontrar o termo, que significa habitação, e alguns estudiosos entendem que se refere às tendas ou habitações de uma escola de profetas, a qual Samuel presidia. Outros, porém, acreditam que esses profetas não residiam necessariamente em habitações coletivas, mas que apenas operavam sob a direção de Samuel e estavam à sua disposição sempre que Samuel precisasse. Aí você vai ter aqui na época de Elias e Eliseu, que se encontra 150 anos após Samuel, e essas comunidades ainda existiam, certo? Ao que tudo indica, vivendo em habitações coletivas e tendo refeições em comum, sob a supervisão de um líder. 2 Reis 2 a 6. E no caso dos profetas casados, 2 Reis 4, 1 a 2, acreditava-se que os mesmos possuíam ou mantinham suas próprias casas. De igual forma, Samuel mantinha sua casa em Ramá e Eliseu em Samaria. Como era o seu comportamento? O problema de comportamento dos filhos dos profetas, por estar relacionado com o problema do êxtase e do comportamento paranormais, será visto, quando a gente estiver tratando especificamente sobre a consciência profética, tá bom? A questão de sua função e propósito, há autores, melhor dizendo, que acreditam que a função principal desse grupo de profetas era de natureza política. Cabia-lhe, segundo esse ponto de vista, despertar o patriotismo no povo em meio à dificuldade política por que passava. Dessa forma, a instituição profética nos dias de Samuel fora devido à opressão dos filisteus. Embora não seja de todo infundado, o pensamento é que os profetas eram imbuídos do alto sentimento nacionalista devido à natureza teocrática do reino de Deus de Israel. Sua função principal não era de função política, mas religiosa. Então, irmãos, eu li aqui o material e agora eu quero comentar. O certo é... A gente viu o material, a gente está trabalhando, a questão do profetismo, a gente viu o período de Moisés, não é? Que Moisés foi alguém diferenciado. E aqui a gente vai ver que posteriormente o período de Juízes, você vai ter pouca atividade profética no período dos Juízes, certo? Aí quando chega aqui o período de Samuel, a gente vai entrar na história de Samuel, passa-se o período de Juízes, os quase 250 para 300 anos que o livro de Juízes cobre. Então você, de forma específica, 1 Samuel vai falar a respeito de Eli e vai falar a respeito de Samuel. É dito que a palavra do Senhor naquela época era rara, certo? Agora é interessante que essa escola de profeta, essa ideia de discípulos que seguiam, a gente tem um parâmetro hoje em dia como fosse um seminário, onde você teria um profeta e você teria discípulos de profeta. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez que isso daqui não é estranho, porque se eu compreendo que a profecia ela é basicamente exortativa e não preditiva, ela tem sim o seu caráter preditivo, mas ela é basicamente exortativa, então você tem aqui pessoas que são preparadas para estarem anunciando a palavra de Deus. Aí daí é que vem o termo escola de profetas, até que alguns seminários, os seminários presbiterianos, eles se intitulam Casa de Profetas, entendendo esse viés. O certo de que essas escolas não eram para formarem adivinhadores de futuro. Não, mas eram para formar pessoas que conheciam a aliança, pessoas que estariam aptos a pregar em cima da aliança, chamar o povo de Deus acima da aliança e dar justamente os oráculos, oráculo de juízo e oráculo de salvação de acordo com a aliança, certo? Agora, é interessante também uma coisa cá, certo? Que observa, me parece
me parece aqui que entre esses aqui você acaba fazendo uma divisão entre aqueles que serão pregadores, estão na escola dos profetas, mas serão pregadores, irão pregar aquilo que eles aprenderam, certo? E aqueles que, além de pregar aquilo que aprenderam, irão receber palavras do Senhor, certo? E nesse sentido se destacarão. A Escritura não nos informa, por exemplo, apesar da Escritura nos informar a respeito de profetas não canônicos, profetas não escritores, feito Naamã, Aías, Semaías, quer dizer, nós não sabemos a origem deles, nós não sabemos, por exemplo, se eles passaram por uma escola de profetas, certo? Mas é interessante que mesmo que eles não sejam escritores, o próprio Samuel não é um escritor. Aliás, fala alguma coisa, né, a respeito dele, porque tem aquela questão, né, de que Samuel não escreve Samuel, alguém escreve Samuel. Mas vamos trabalhar com alguém que não seja tão polêmico, tá bom? Aías, Naetã, Semaías e outros tanto, certo? Elias, Eliseu. E você vê da seguinte forma que você, no caso de Natã, Aías, Semaías, o próprio Elias, você não sabe se faz parte de uma escola de profetas. Você não tem isso de forma clara. Entretanto, essas pessoas, eles tinham conteúdo, eles foram para reis, situações específicas dentro do seu contexto, confrontaram. Então, essa palavra de confronto, essa palavra que vinha de forma autoritativa do próprio Deus para confrontar, num caso, por exemplo, Naamã, em relação a Davi, certo? No caso de Semaías, de Salomão e posteriormente, ele vai dar um oráculo de juízo, né, a Jeroboão, só que ele vai falar para a mulher dele, aquele caso, quando o filho de Jeroboão adoece, e Jeroboão manda a mulher ir atrás do profeta que tinha falado aquilo para ele, que Deus tinha dividido as tribos, né, o reino, e tinha dado 10 tribos a ele. Então você vai ter esse caso. Então a grande questão você não tem de forma clara na Escritura se todos aqueles que passaram pela escola dos profetas, eles só ficaram sendo uma espécie de mestres, certo? Ou seja, conhecedores da lei, que sabiam a lei, que ensinavam a lei, entendeu? Ou se todos eles tiveram palavra autoritativa da parte de Deus, certo? Se todos eles tiverem palavra autoritativa da parte de Deus, você não tem essa informação clara. Alguns destes, vocês sabem que sim. Eu volto a dizer, Semaías quando fala, por exemplo, lá para a mulher de Jeroboão, o próprio Semaías quando fala para Jeroboão e também fala lá para Salomão, o próprio Natã em relação a Davi, certo? Então, nisso daí você tem essa perspectiva, certo? Mas fora disso, você não vai ter essa perspectiva. Entendeu? Você não vai ter saber, certo? Se todos eles que trabalhavam, que estudavam na escola de profetas, se todos eles tinham, entendeu? Essa percepção, essa fala vinda da parte de Deus, sabe? Como um elemento inédito, certo? Você não se tem como prescrever, tá bom? Não se tem. Tá certo, irmãos? Então, como a gente também viu aqui, né, a questão de seu modo de sustento, onde é que eles moravam, não é bem? E aqui você vê a estrutura, né, de um seminário, certo? Lugar para casar, lugar para o solteiro, certo? E a gente lá na frente a gente vai ver essa questão do comportamento, que é algo bem interessante, não é? Que a gente vai trabalhar essa questão justamente de comportamento paranormais, certo? Da consciência profética. A gente vai ver isso aqui, né? Esse termo paranormal pode parecer meio estranho, mas a gente vai ver, por exemplo, isso aqui lá com o próprio Saul, entendeu? Que você vê que Saul fica lá e Saul chega a profetizar, certo? E estava lá, né, com aqueles profetas. Você tem a ideia de uma escola de profetas. A gente também vai trabalhar essa questão de função e propósito posteriormente, tá bom? Na nossa próxima aula gravada, a gente vai trabalhar os profetas canônicos, certo? Que são os mais conhecidos, né? E também a gente vai dar uma passadinha no fenômeno da profetisa de Israel. As profetisas em Israel, né? Que isso é bem interessante também, tá bom? Vamos ver isso aí direitinho, tá bom, pessoal? Então, irmãos, leia o material,
Eu espero que os irmãos estejam lendo, tem muita coisa para ler de profetismo, os irmãos sabem disso. Toda a obra de Groening, Robertson, Bruce, Kaiser, as aulas, né, do Robertson, as videoaulas, né, material de profetismo, entendeu? Tem muita coisa para trabalhar. Aqui a gente só faz mesmo a geral e vê, e conversa e grava, entendeu? Mas os irmãos precisam ver isso aí, tá bom? Beleza? Que Deus abençoe a todos, tá? Que Deus proteja todos vocês.